Olá pessoal, boa tarde galera, estou aqui em Brasília e aqui da casa do meu amigo Vilfrido eu vou conversar com vocês na tarde desse domingo. Tenho testemunhas aqui, olha. São dois cães maremano, da raça maremano, né? Eu levei o filhote deles, eu levei para Curitiba, o Apolo. Tá lá o Apolo em Curitiba. Aliás, é o mais belo cão da praça, né? Imponente o Apolo. Ficou um baita cão, né? Aqui tá mãe e pai. Um casal aqui que já gerou várias safras, né? Vamos começar a falar sério? Então vamos. Opa! Você vai testemunhar aqui, viu? Pode lamber, sem problema. Aí, Vilfrido, ó. Como é que é o nome mesmo? Eu esqueci o nome. Messi? Ela Bela. Opa! O Messi, já pensou? Tá jogando mais do que o Messi do Barcelona. Maravilhosos, maremanos, aqui do meu amigo Vilfrido. E eu levei um herdeiro lá para Curitiba, não é? O Apolo. Bem, vamos falar sério agora. Estamos chegando a uma nova semana, né? Que teremos fatos importantes no Congresso e também no governo, né? Eu devo comentar um pouco sobre o que assisti nos últimos dias, né? Há necessidade das pessoas se informarem para fazerem juízo de valor sobre os seus representantes. Eu quero dizer o seguinte, em relação a mim, não se preocupem, porque o meu propósito é estar sempre bem com a minha consciência. E mesmo que eu fique isolado, eu não abandono as minhas convicções, especialmente os meus princípios. Então eu posso ficar só. Constantemente, a gente aqui no nosso celular, né, acessando a nossa página da internet, nós lemos alguns comentários ofensivos, agressivos, né? Não conte mais comigo, você é um traidor, não vote mais em mim, simplesmente por causa de um voto e de uma opinião. Nós precisamos aprender a respeitar a opinião dos outros. E não é uma opinião só, isoladamente, que pode determinar a qualidade ou o defeito, que pode determinar a conveniência ou a inconveniência, que pode determinar se é para o bem ou se é para o mal aquela ação na atividade pública, né? Aquele mandato popular. Então não é por mim, porque isso não vai me afetar nunca, não é? É pelos outros que são corretos, porque existem. Nós não podemos generalizar nunca, não é? A generalização, já disseram, é burra, mas é sobretudo injusta e ela desestimula. Ela não é motivação para a correção e para a dignidade, a decência, a honradez. Quando se generaliza, por exemplo, o Congresso é uma pocilga, não se deve generalizar. O Moro foi lá e jogou pérolas aos porcos, eu estava lá e não sou porco. Essas agressões, elas são um desestímulo à atividade das pessoas de bem na política. Então, o que eu estou dizendo? Não desestimulem os que são dignos, que são corretos e competentes. Procurem estimular alguns e, obviamente, criticar, denunciar, combater com veemência outros. É bíblico separar o joio do trigo. Certa vez o meu pai me disse, não fique triste, porque quando o joio é demais, é mais fácil arrancar o trigo, né? Ele, como
um agricultor que nasceu, viveu e morreu no campo, tinha essa filosofia rural sábia. Quando o joio é demais, é mais fácil arrancar o trigo. Mas é preciso separar joio do trigo. Senão nós estamos perdidos, senão nós jogamos a toalha, né? É desistir de tudo, é desistir de construir uma grande nação. Nós temos que separar joio do trigo. Eu sempre digo que essa agressão ao legislativo genérica, né? Ela é um mal para a democracia e, sobretudo, é o impeditivo para que não se construa a grande nação que queremos. Porque hoje há essa pregação contra o legislativo. Aliás, uma pregação organizada contra o legislativo. É preciso perguntar o que está por trás disso, né? Eu digo que nós temos que combater aqueles que eventualmente não cumprem a sua missão no legislativo. Porque nós que lá estamos somos passageiros, transeuntes, eventuais, substituíveis. O parlamento é uma instituição permanente, definitiva, insubstituível e tem que ser preservada. Nós podemos ser condenados e expulsos pelo voto desta instituição. Podemos ser até condenados pela prática do ilícito na justiça. E com o fim do foro privilegiado, certamente muitos serão condenados pela prática do ilícito. Eu estou apenas cumprindo o meu dever ao defender uma instituição essencial ao Estado de Direito democrático, que é o parlamento. Eu estou defendendo o sistema democrático. Qualquer campanha contra o legislativo é uma campanha que não interessa aos democratas. Campanha contra o legislativo depõe contra o sistema democrático. Desvaloriza a democracia. Então, vamos combater os que pecam, os que erram, os que corrompem, os que são corrompidos, os que rasgam a Constituição, os que rasgam compromissos éticos assumidos diante da sociedade na busca do voto. Vamos condená-los. Vamos propor ações para que possam ser julgados e condenados na justiça e vamos expulsá-los por intermédio do voto nas eleições. Mas vamos preservar essa instituição democrática que é o poder legislativo essencial ao Estado de Direito. Por que essa campanha? Vamos lá. Então, aqueles que combatem o legislativo afirmam que o legislativo estaria atrapalhando o governo. Então eu vou indagar onde até agora o legislativo atrapalhou o governo. O que o governo mandou para o Congresso? Ele mandou o projeto da reforma da Previdência, que está sendo debatido, que está tramitando e que brevemente essa reforma da Previdência será votada na Câmara dos Deputados e depois seguirá ao Senado. Então, ainda não é justo condenar o Congresso em relação à reforma da Previdência. A outra reforma que foi a reforma administrativa e o Congresso aprovou no tempo devido. Ela foi via medida provisória e a medida provisória ela vigora no ato da sua edição. Então não houve prejuízo de um dia sequer. A medida provisória foi aprovada no Senado na íntegra porque nós não pudemos alterar. Não havia mais prazo para a alteração. Então, o governo ganhou o que quis. Você pode dizer, mas o governo não ganhou o COAF no Ministério da Justiça, porque não quis. Porque o COAF no Ministério da Justiça se definia por decreto. Não havia necessidade da medida provisória para colocar o COAF no Ministério da Justiça. É matéria de competência exclusiva do presidente da República, portanto, caberia a ele definir por decreto onde desejasse colocar o COAF. Tanto é que nós, do Podemos, o nosso partido, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade
que está no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Fachin, relator, já obteve da AGU, Advocacia Geral da União, um parecer também que concorda com a invasão de competência. Houve invasão de competência porque é matéria exclusiva da Presidência da República e o Congresso não pode se sobrepor ao Presidente da República quando se trata de matéria de sua competência exclusiva. Então, esta é a questão. O Congresso aprovou o que o governo queria. Agora fala-se no decreto das armas. Nós não votamos nenhuma proposta do governo para a regulamentação do porte, da posse e do porte, do uso das armas. Nós votamos um decreto legislativo que foi apresentado no Senado, suspendendo os efeitos do decreto do governo, por tratar-se de um decreto ilegal, com algumas ilegalidades. Então, em razão da inconstitucionalidade que foi inclusive questionada junto ao Supremo Tribunal Federal por um partido político e por outros, me parece que são 3 ou 4 ações de inconstitucionalidade relativamente a esse decreto do presidente que se encontram para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, nós não votamos conceito do que devemos ter como legislação para as armas no país. Aquilo que se advoga como direito à legítima defesa tem que ser apresentado como um projeto de lei. Há que se enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para caminharmos o caminho da legalidade, da constitucionalidade, da juridicidade. E aí votaremos. Aí discutiremos, poderemos aprimorar até o projeto, se acharmos que há falhas, que há omissões. Mas hoje ninguém pode dizer que este ou aquele senador votou contra a regulamentação para o uso das armas no país. Não, ninguém votou mérito. Nós votamos um decreto legislativo apenas, que não trata de estabelecer uma regulação competente para o uso das armas no país. Então não vamos confundir as coisas, não vamos confundir as coisas. Eu sei que algumas pessoas de má fé se utilizam de um episódio como este para colocar de forma visível que não gosta desse e daquele. Não gosto de você e você me traiu porque você votou contra o projeto das armas. Aí você diz, não, mas eu não votei projeto algum das armas. Nós não votamos o projeto que regulamenta o uso das armas no país. Mas você não convence as pessoas, porque elas estão pré-determinadas e predispostas a te agredir, a te atacar, a te esculhambar. Então, te colocando do lado de lá, vá você para lá, porque nós estamos aqui e aqui não há espaço para você, não é? Isso em relação a governo, oposição, etc. Enfim, é isso que está acontecendo, né? O Messi. O Messi, se você for craque como o Messi, hein? Você... Bem, então, nessa questão, eu estava dizendo sobre os ataques ao Legislativo. Qual outro projeto do governo que o Congresso rejeitou? Nenhum até agora, nenhum. Então, qual era o projeto mais importante para o governo? É aquele que buscava a suplementação de recursos para que o governo funcione. 248 bilhões. E nós dissemos desde o primeiro momento que o Congresso teria que aprovar no tempo necessário, para evitar que o governo tivesse que fazer um gigantesco contingenciamento que paralisaria as ações administrativas em todas as áreas, mesmo nas áreas fundamentais. E o que o Congresso fez? Aprovou, não rejeitou, mesmo sabendo que o governo exagerou na pedida, né? Poderia pedir cerca de 147 bilhões, que era a conta correta, e pediu 248 bilhões. Foi previdente, quis guardar, quis pedir a mais para evitar problemas na frente, e o Congresso aprovou, não criou nenhuma dificuldade. Qual outra proposta do governo?
Ah, está lá o pacote do ministro Moro. Pois é, ele está sendo discutido tanto no Senado quanto na Câmara. Na Câmara, há lá uma frente parlamentar que está discutindo o projeto e no Senado ele está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, não há razões para reclamar. Não joguem sobre o Congresso responsabilidade por eventuais fracassos na administração pública brasileira. Nós, é claro, temos que analisar as circunstâncias, as razões de determinados fracassos, mas nós não podemos jogar nas costas de quem não tem responsabilidade. Não se esqueçam que nós estamos sob a égide de um presidencialismo de muita força, que tem muito poder, que pode usar a medida provisória e tem usado de forma bastante intensa a medida provisória. Não há até agora nenhum momento que se possa dizer o Congresso fez gol contra, o Congresso trabalhou contra o governo, o Congresso atrapalhou o governo. Por exemplo, ontem eu vi o presidente reclamando do Congresso porque aprovou um projeto que regulamenta a indicação de nomes para as agências reguladoras. O projeto é um avanço, não é um retrocesso, porque até aqui o que ocorria é que os representantes nessas agências reguladoras eram indicados politicamente, apadrinhados politicamente. E agora se estabeleceu uma regulação em que é preciso indicar uma lista tríplice com técnicos qualificados para que o presidente da República escolha. Não será indicação política, não será indicação de partido político, não será indicação de senador ou de deputado. Não. Será uma indicação técnica, exigindo qualificação profissional, uma lista tríplice para que o presidente da República escolha um dos três. É isso que o Congresso aprovou. Nada mais democrático, nada mais eficiente do que isso. Portanto, o Congresso não está trabalhando contra o governo. Não há essa hipótese. Você pode criticar o Congresso pela sua lentidão em algumas oportunidades. Eu próprio tenho criticado. Veja, no caso do fim do foro privilegiado, está lá o meu projeto há bom tempo, há mais de 2 anos, está parado na Câmara, pronto para ser votado no plenário da Câmara, acabando com o foro privilegiado de mais de 55 mil pessoas, autoridades brasileiras, não é? É exatamente este foro privilegiado que protege alguns marginais do colarinho branco. Então, eu posso criticar. Eu tenho criticado o Legislativo em função dos gastos exagerados. Mas veja bem como as pessoas não calculam para atirar pedras no Legislativo. Quando se discutia os 248 bilhões, diziam, olha, é só acabar com o salário e os privilégios dos senadores que o dinheiro sobra. O orçamento do Senado é de 4 bilhões no ano. É muito. Eu cortaria pela metade. Essa é a minha briga desde 99. Eu tenho trabalhado para isso. Mas você não pode comparar 4 bilhões com 248 bilhões, não é? Então vamos ter bom senso para criticar. Ninguém mais do que eu tem criticado. Eu tenho pedido a redução do número de senadores em 1/3. Ao invés de 3 senadores por estado, nós teríamos 2. Eu tenho pedido a redução do número de deputados federais, estaduais, vereadores. Eu tenho pedido o fim do auxílio moradia, dos apartamentos funcionais. Eu tenho pedido o fim das verbas complementares, chamada verba indenizatória. Tudo isso significaria uma grande economia, um legislativo mais enxuto, mais qualificado, mais competente e mais econômico e mais respeitado pela população brasileira. Em relação a isso, a crítica é válida. Agora, criticar o Congresso porque está atrapalhando o governo, não. Aí é injusto. Aí é busca de pretexto, vamos colocar desta forma. Busca de pretexto para o insucesso. Nós temos que ajudar o governo. Eu, particularmente,
quero ajudar o governo, tenho ajudado em tudo que posso. E até um pouco mais, não é? O meu partido, que vai ser nestes dias a segunda bancada no Senado, teremos 9 senadores já imediatamente, o nosso partido não está no balcão de negócios, não aceita barganhar, é custo zero para o governo, não aceita barganhar, não aceita o toma lá da cá e vota a favor do governo sempre que o governo está correto. Tem votado a favor do governo sempre que o governo está correto. Aí você pode aparecer aí e dizer, por que não votou então o decreto das armas? Porque eu fiz um juramento. Para você, juramento é coisa séria ou não? Aqueles que acompanharam a sessão de posse dos senadores devem se lembrar que nós fazemos um juramento com o braço estendido. Nós juramos respeitar a Constituição. Todos nós que assumimos o mandato juramos respeitar a Constituição. Para mim é para valer. Juramento é sagrado, especialmente juramento diante de uma nação, público e oficial. Eu me lembro de Ulisses Guimarães, que quando promulgou a Constituição, ele disse: esta é a carta da cidadania, da liberdade, da democracia e da justiça social. Que Deus nos ajude a respeitá-la. Que Deus ilumine as mentes que atacam aqueles que respeitam a Constituição, que não permitem que ela seja rasgada, pisoteada, jogada na lata do lixo da história, simplesmente porque querem agradar uns e outros. Não, nós temos que cumprir o nosso dever desta forma, na legalidade. Então, o nosso partido tem votado com o governo, tem ajudado o governo, tem inclusive, vem abrindo mão até de certas coisas, por exemplo, a medida provisória chegou na última hora, não dá para aprovar porque tem erros. Nós aprovamos assim mesmo para ajudar o governo, já fizemos isso. A reforma administrativa foi uma delas. Outras medidas provisórias também já aprovamos nessas circunstâncias, não é? Então, não acusem o Congresso de atrapalhar o governo. O governo é que muitas vezes se atrapalha, né? Mas o Congresso não está atrapalhando. Isso eu estou falando sinceramente, com a maior franqueza do mundo, né? Com a maior franqueza do mundo. Aqueles que não concordam, eu respeito, né? Mas eu repito, cada um fique com a sua convicção, respeitando a opinião do outro, senão não é democracia. E, obviamente, nós devemos rechaçar argumentos com argumentos e não com agressões. O dia em que o governo mandar um projeto de lei, todos nós, sobre armas, todos nós nos apresentaremos para votar sim ou não. Até agora, não tivemos a oportunidade de votar sobre a regulação para o uso das armas. Enfim, esse é um capítulo que eu acho que já posso encerrar aqui, pelo menos hoje, pelo menos agora, né? Ô Wolf, como é que tá aí? O sol deu uma escondida aí? Não, mas tá ótimo, ficou uma luz bem Tá bom? suave. Tá legal. E nós estamos aqui com a companhia do Messi, né? Nada melhor do que o Messi ao nosso lado para fazer gol de placa, né, Messi? Bem, então, o assunto Moro não saiu das páginas dos jornais. Eu fui questionado por alguns por que eu defendo tanto o Moro. Aí até alguém diz: olha, mas o Moro não te apoiou na eleição? Não me apoiou, evidentemente não apoiou, nem poderia, era juiz, não poderia participar da campanha eleitoral. Mas não é isso que motiva o apoio neste momento ao ministro, ou não. Mas na verdade, para ser franco, eu não estou apoiando o ministro Moro, eu estou apoiando a Operação Lava Jato. Eu não estou defendendo o ministro Moro pelo ministro Moro. Eu estou defendendo o ministro Moro e o Deltan Dallagnol pela Operação Lava Jato, que é a prioridade do povo brasileiro. Se o povo brasileiro está indo às ruas no dia 30 para defender a Operação Lava Jato, faz muito bem.
Se forem às ruas para atacar o Congresso Nacional, eu creio que aí já há um equívoco. É possível levar algumas bandeiras em relação ao Congresso Nacional, mas não creio que o ataque frontal à instituição faça bem à democracia. Então vamos voltar à questão do apoio ao ministro Moro. Ele é o símbolo da Operação Lava Jato, é ícone. É, sem sombra de dúvidas, a figura emblemática da Operação Lava Jato, que significa o seu êxito, a plenitude da Operação Lava Jato. Por quê? Porque ele comandou um processo de combate à corrupção ao julgar pessoas poderosas nunca antes visto nesse país. Antes, o pobre ia para a cadeia, o meliante da esquina, o assaltante do bairro, da padaria, do boteco, do armazém na estrada, esse ia para a cadeia. Agora, o multimilionário, barão da corrupção, grande empresário ou grande liderança política, este não ia para a cadeia. E quando alguém foi para a cadeia? Quando alguém do colarinho branco bem engomado foi para a cadeia? Quando o ministro Sérgio Moro, com coragem, com ousadia, assinou a condenação. A partir daí, mudou o conceito de justiça no Brasil. E nós não vamos valorizar isso? E aí, evidentemente, ele buscou parceiros. Agora publica uma nova conversa, essa nova conversa do ministro Moro com o Deltan Dallagnol, hoje publica, eu nem me lembro mais qual, de tão importante que ela foi, não é? Aliás, eu disse que é da série A Montanha que Pariu um Rato, né? Porque fazem um sensacionalismo espetaculoso, jamais visto, como se tivesse descoberto a pólvora, ou como se tivessem descoberto os responsáveis escondidos pelo um novo holocausto no mundo. Eu não entendo porque tanta espetaculosidade em relação a algumas conversas à vida. Ainda agora um juiz federal norte-americano apareceu para dizer, olha, não é justo condenar o ministro Moro, porque conversas iguais a dele eu faço aqui sempre, e as minhas ações nunca foram comprometidas por isso. Olha, nesse mundo da justiça, todos conversam com todos, sempre, não é de hoje. Todos conversam com todos, ou não, ou vão dizer que não. Todos conversam com todos indiscutivelmente. Juiz conversa com o promotor conversa com o juiz, com o policial, Polícia Federal conversa. A legislação de combate ao crime organizado permite a cooperação entre as instituições, estabelece, não é que permite, estabelece a necessidade da cooperação entre instituições nacionais, estaduais, municipais, no combate ao crime organizado. É por isso que se introduziu na nossa legislação técnicas modernas de investigação, como a delação premiada, como as ações programadas, os infiltrados na investigação. E tudo isso exige diálogo, conversa, entendimento, estratégia. Então, nada de ilegal, nada de imoral, nada de danoso para o combate à corrupção, ao contrário. O que buscaram foi, buscaram comprometer a Operação Lava Jato. Buscaram desqualificar quem investiga, quem denuncia e quem julga, na esperança de absolver criminosos. Tentaram buscar munição para os advogados soltarem, especialmente o ex-presidente Lula, e na esteira desta soltura iriam os outros, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, todos os outros que estão presos pela Operação Lava Jato. Creio que tiro no pé, isso não será possível. O que me espanta é ver a condescendência com os criminosos invasores. Não se exige desse Glenn, que é o proprietário deste site de notícias, o Intercept,
não se cobra dele para valer que indique o ladrão, o criminoso. Ele é uma espécie de receptador. Quando alguém contrabandeia armas, por exemplo, ou drogas, e passa para alguém revender, esse se torna receptador. É receptador do produto do crime. Este é condenado, o receptador é condenado. Neste caso, há um receptador do produto do crime. Essas mensagens se constituem produto do crime de invasão da privacidade de duas pessoas ou mais, né, num grupo de WhatsApp, ou não foi no WhatsApp, foi no Telegram, em um grupo no Telegram, pessoas que conversavam e, obviamente, seguras de que estavam preservadas o seu sigilo. Agora, nós admitimos que se preserve o sigilo da fonte porque um suposto jornalista divulgou mensagens criminosas, produto de um crime, portanto, e ele fica impune. Nada contra ele. Nessa audiência do Moro, do ministro Moro, eu sugeri que a investigação não exclua a hipótese de um conluio entre os ladrões das informações e o divulgador das informações roubadas. Então, a investigação tem que tentar chegar lá, tem que tentar descobrir isso, porque hoje o que é mais importante é combater o ministro Moro, porque ele conversas republicanas, no meu entendimento, que eu utilizaria para oferecer um atestado de boa conduta, porque, na verdade, essas conversas demonstram que eles estavam preocupados, que eles estavam buscando a perfeição no combate ao crime organizado, que eles estavam buscando ser eficientes, né, estabelecendo estratégias para o combate ao crime organizado. Quem pode ficar contra alguém que luta contra uma organização criminosa poderosa, com armas inferiores do ponto de vista da letalidade, não é? Porque essa gente se organizou, e uma organização poderosíssima, com grandes empresários, empreiteiros, políticos, grandes políticos, presidentes na época, né? Presidentes, ex-presidentes, governadores, ex-governadores, enfim, os mais poderosos da política, os mais poderosos da economia, os mais poderosos do sistema financeiro, se reúnem num conluio, numa organização criminosa, num sofisticado e complexo esquema de corrupção para assaltar o país, e nós vamos ser condescendentes com aqueles que tentam alvejar os investigadores e os julgadores para desqualificá-los na esperança de soltar marginais e criminosos. Então, é muito claro isso, é muito visível isso tudo, e nós vamos continuar nessa trilha, nesse caminho, defendendo a Operação Lava Jato de forma intransigente. Nós não estamos simplesmente defendendo Moro, Deltan Dallagnol, Bretas, todos esses policiais federais, Santos Lima, não. Nós estamos defendendo a Operação Lava Jato, que é a prioridade do povo brasileiro, a esperança de uma nova justiça no nosso país. É isto que nós estamos defendendo. Bom, capítulo vencido, vamos para outro. Vocês aguentam, né? Mas a gente sabe que numa live, né, uns entram, não gostam, saem, outros chegam e a gente vai conversando com todo o Brasil. E o Wolf está aí no sol, mas o sol bronzeia, né, o Wolf? Deixa o sol bronzear. Aliás, é bom falar assim com essa claridade do sol, né? Quem sabe as nossas ideias possam se tornar mais claras também. Olha lá, o sol está aqui bem no meu olho, aqui, ó, me castigando. Mas quem sabe que o brilho do sol possa também iluminar as mentes das pessoas que atuam neste momento como artífices na política nacional, ou como
coadjuvantes partindo da sociedade para apoiar, para rejeitar, para criticar, para estimular, para desmotivar, com decepção, com frustração, ou até com um certo encantamento em alguns casos, mas é preciso que todos participem, isso que é importante para o país. Nós estamos, é claro, cometendo muitos erros, já que estamos inovando, vivendo um momento novo, com a presença das redes sociais, né, que antes não existiam. Então há, de certa forma, em alguns casos, uma certa esquizofrenia política, mas é parte do aprendizado, né? E nós vamos tocando o nosso barco à frente, tentando vencer as tormentas, né, as tempestades. Aliás, eu disse até lá diante do ministro Moro que essa tormenta será vencida por ele e pelo Deltan Dallagnol com a tranquilidade dos justos e certamente sairão mais fortalecidos desse embate porque terão o apoio do povo brasileiro para prosseguirem no combate ao crime organizado no Brasil, especialmente no combate à corrupção. Bem, por falar em corrupção, o novo capítulo é, nesta semana, a votação das 10 medidas de combate à corrupção. Vamos retroceder um pouco e recuperar. Lá atrás, o Ministério Público apresentou, inclusive com grande apoio popular, com milhares de assinaturas recolhidas aí nas redes sociais. Essas 10 medidas foram levadas às ruas do país em algumas mobilizações gigantescas, não é? Elas chegaram ao Congresso Nacional sob o embalo, portanto, do apoio popular. São 10 medidas que foram escritas pelos representantes do Ministério Público, exatamente na esteira dessa rica experiência adquirida no trabalho da Operação Lava Jato. Essas medidas, elas foram, lá na Câmara dos Deputados, elas foram bombardeadas, né? E certamente elas tiveram o seu conteúdo comprometido. Chegaram ao Senado e nós nos recusamos a votar porque elas estavam destruídas na alma, né? Elas tinham sido alvejadas na alma em relação àquilo que se desejava como objetivo final e por isso não votamos. Agora, elas foram recuperadas. E há um relatório já do senador de Minas Gerais, que vai ser debatido agora na quarta-feira, né? Essas 10 medidas serão analisadas. Mas veja bem, desde a legislatura passada, há um movimento no Congresso para votar uma lei de abuso da autoridade. O Senado chegou a votar e vocês se lembram, nós fizemos uma audiência pública um dia no plenário do Senado, em que esteve o juiz Sérgio Moro, esteve lá também o ministro Gilmar Mendes, nós participamos, nós fizemos indagações, eu fiz indagações ao ministro Moro, não fiz ao Gilmar Mendes por razões óbvias, né? Mas tivemos esta audiência pública e o Senado acabou votando um projeto que eu condenei do começo ao fim, projeto de autoria do senador Renan Calheiros, com a relatoria do senador Roberto Requião. Eu condenei do começo ao fim. Primeiro porque não era hora de apoiar os investigadores, os julgadores, e não de limitar a ação deles, e não de tentar atemorizar para que eles não cumpram o dever de combater a corrupção no país. Então eu fui contra, do começo ao fim, votei contra o projeto, aliás, um projeto rigorosíssimo, né, impondo regras rígidas para limitar a ação dos promotores, dos procuradores, dos policiais e dos juízes. Então, votei contra, o projeto passou no Senado, parou na Câmara. Agora o assunto voltou. Houve uma renovação no Senado, imaginava-se que nós poderíamos então ter outra pauta, mas essa voltou com muita força. Lá na reunião do Colégio de Líderes, quase sempre eu me senti isolado em relação a este assunto, principalmente
até que nós passamos a admitir a possibilidade de discutir e votar uma lei de abuso de autoridade se viesse no contexto das 10 medidas de combate à corrupção. Então foi o que se fez. Então nesta semana nós não votaremos isoladamente um projeto de abuso de autoridade. Nós vamos votar as tais 10 medidas de combate à corrupção e vamos também deliberar sobre a tal lei de abuso de autoridade. Amanhã a minha assessoria já está encarregada de buscar as propostas para que nós possamos analisar e verificar o que podemos apoiar e o que não devemos apoiar. Eu sei que integrantes do Ministério Público e juízes federais também virão a Brasília, exatamente para acompanhar o debate e a votação destas duas matérias, da lei de combate, aliás, das 10 medidas de combate à corrupção e a lei de abuso de autoridade. Certamente nós teremos ali discordância, vamos ter que tentar mudar alguma coisa, provavelmente seremos derrotados, não é? Porque, em que pese a renovação que houve no Senado, e foi para melhor, sem dúvida, melhorou o ambiente, está um ambiente mais civilizado, mas ainda quando está em xeque a questão ética, sempre há grande dificuldade. Quando está em jogo o endurecimento da legislação criminal no país, sempre há grande dificuldade. É claro que haverá dificuldade quando tratarmos do pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Sempre tivemos dificuldades. Eu tenho 13 projetos neste campo, não é? O mais notório, o mais famoso, né, o mais conhecido é este, que acaba com o foro privilegiado, que venceu a primeira etapa no Senado Federal e está na Câmara. Nesta semana nós vamos voltar a tratar dele. Eu já mandei aqui 2 mensagens ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Mandei 2 mensagens, dizendo a ele que nesta semana nós temos que conversar com o Rodrigo Maia. O presidente do Senado tem que participar disso com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia já assumiu o compromisso conosco, que vai marcar um evento em que nós anunciaremos a votação desse projeto. Então estou aguardando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizer que dia, hora e local para que nós possamos convocar a imprensa e anunciar o dia da votação desse projeto do fim do foro privilegiado, que será um salto civilizatório, que é um projeto emblemático nessa luta contra a corrupção e nesta caminhada na direção de uma nova justiça para o nosso país. Então, nós esperamos avançar. Eu estava dizendo que existem outros projetos, eu tenho 13. Outro é este da prisão em segunda instância, está lá há bom tempo no Senado, o projeto que legitima constitucionalmente, é uma emenda à Constituição, legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. E outros projetos eu tenho em relação a parlamentares, mais 2. Um que retira a prerrogativa que tem o parlamento de suspender ação penal em curso que envolva parlamentar. Você sabia que tem isso? Que o Congresso, o Parlamento, isso é da Constituição, o Congresso, o Parlamento, pode suspender uma ação que esteja em curso investigando um parlamentar. Isso eu estou tentando retirar da Constituição com uma emenda constitucional. E a outra, você sabe que tivemos já essa experiência, né? Em relação ao Aécio Neves, o Congresso negou, o Senado negou. Em relação ao Delcídio Amaral, o Senado autorizou a prisão dele. Então, o Legislativo tem esse poder de autorizar ou não a prisão de parlamentar decretada pela Justiça. Eu estou também com uma medida, aliás, com um projeto de emenda constitucional, tentando retirar essa prerrogativa da Constituição. Então, sempre há dificuldade, sempre existem obstáculos quando se trata de endurecer a legislação.
Aliás, hoje eu recebi uma mensagem de São Paulo, de uma senhora chamada Marisa, que teve o filho assassinado diante da casa dela por um menor de 17 anos. E ela vem a Brasília para uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça para defender, contar sua história e defender a maioridade penal, a redução da maioridade penal. E ela me mandou uma mensagem dizendo que não tem condições de pagar passagem para vir a Brasília. E eu disse a ela que é norma no parlamento, que é tradição, é do regimento, que o Senado paga a passagem dela para vir a Brasília. Então amanhã nós vamos tratar disso. Mas eu estou colocando essa questão aqui apenas para dizer que está também em discussão a redução da maioridade penal. Está em discussão lá na Comissão de Constituição e Justiça. Eu também tenho um projeto de redução da maioridade penal. Estava dizendo que é tão difícil o endurecimento da legislação criminal no país que nem mesmo a redução da maioridade penal, que já vem sendo proposta há algum tempo, caminhou lá no Congresso Nacional, caminhou lá tanto na Câmara como no Senado, né? E eu tô tentando olhar aqui, mas o sol me impede de ler a tela do meu celular. Então, eu gostaria muito de poder responder alguns questionamentos e ler aqui algumas mensagens, né? Agradecer a participação de todos que estão participando aqui, escrevendo, mas ficou difícil aqui por causa do sol, né? Quero agradecer, então, a participação de todos vocês. Essa semana, portanto, terá essa questão em debate. O que eu gostaria de chamar a atenção também é que muitas vezes nós ficamos preocupados com os assuntos que são mais palatáveis para a opinião pública, porque são polêmicos, não é? E nos esquecemos de assuntos da maior importância para o país. Eu fui para a tribuna do Senado na sexta-feira de manhã, quando poucos senadores estavam em Brasília. É normal isso, porque eu também, na sexta-feira, procuro despachar no meu escritório em Curitiba, não é? Mas nesta eu fiquei e aproveitei a solidão da sexta-feira de manhã, de plenário vazio, para fazer uma reflexão. E levei lá um documento, que é um relatório apresentado pelo Instituto Fiscal Independente, que mostra as dificuldades enfrentadas pelo país hoje. É claro, as finanças públicas estão arrasadas, todos nós sabemos, né? O déficit público é monumental e crescente. A dívida pública, da mesma forma, é assustadora, mas não para. Continua ameaçando o país de quebradeira geral. E aí o PIB, que está infelizmente retrocedendo, as previsões eram mais otimistas, hoje já são pessimistas. A possibilidade de zerarmos o PIB neste ano da forma como está andando a economia, não é? Ou seja, estamos paralisados. Então todos os indicadores econômicos estão para baixo, são negativos. Então o que estou querendo dizer com isso? Que nós temos que empurrar o governo para decisões importantes, que nós temos que ajudar, nós temos que estimular a criatividade e, sobretudo, a coragem e a ousadia de providências necessárias, que podem ser duras, mas são inevitáveis. Quebrar o Brasil está quebrado. Se fosse uma empresa privada, falência decretada. Essa é a diferença entre uma empresa privada e uma empresa pública, não é? A empresa privada se quebra, vai à falência. Indisponibilidade de bens, bloqueio de bens, enfim, todas as medidas de um processo de falência. Agora, empresa pública não. O governo lança títulos, aumenta a dívida e tapa os buracos, né? Então, e vai empurrando para frente essa tragédia, né? Há poucos dias o Senado aprovou, e eu lamentei profundamente, facilidades para a rolagem de dívida dos estados. Então, sempre houve uma grande irresponsabilidade. Os governos se endividavam porque os governantes tinham só uma visão
temporária, que era a duração do seu mandato. E não importava o resto. A vida que segue, que se arrebentem na frente. Eu vou gastar o máximo que eu puder gastar para melhorar as estatísticas eleitoreiras, principalmente com esse instituto da reeleição. Aí virou festa, né? Festa de fim de feira, uma loucura, gastos irresponsáveis, obras desnecessárias, superfaturadas, para o dinheiro voltar para as campanhas eleitorais, enfim. Tivemos essa irresponsabilidade, uma tragédia para o país. E há poucos dias nós aprovamos um projeto que premia a incompetência e a irresponsabilidade, porque facilita a rolagem da dívida dos estados. Então fica fácil governar desse jeito, não é? Eu estou com dificuldade, eu vou em Brasília, arrumamos lá uma lei, rolamos a nossa dívida aqui e vamos tocando o barco. Nada de arrumar a casa, né? Nada de arrumar a casa. Então nós temos que colocar essas questões, né? Eu estou aqui colocando com muita franqueza. Eu gostaria de dizer que é tudo maravilhoso nesse país, que nós temos uma situação econômica tão maravilhosa quanto as nossas belezas naturais, né? Até Brasília aqui. Veja aí no Planalto Central, belezas naturais, né? Árvores maravilhosas, enfim. Eu não posso dizer que a nossa situação econômica é igual isso que estou vendo aqui, esse cenário que eu estou vendo à minha frente, não é? Nós estamos vivendo um momento difícil, aprofundamento da crise. A economista falando até que nós podemos chegar a depressão econômica. E há poucos dias eu vi pela primeira vez um integrante da equipe do ministro Paulo Guedes, um secretário, não me lembro o nome agora, dizendo, olha, temos que dizer que a economia não vai bem, nós não estamos bem. Então, nós não podemos ficar só falando, não é? Não adianta chorar o leite derramado. Eu disse no Senado que o PT já foi demitido nas urnas, nós não precisamos demiti-lo todos os dias. Então, não resolve ficar culpando o PT. É claro que nós temos que lembrar que ele foi o responsável por essa tragédia toda, por esse buraco enorme que se abriu, crateras enormes nas finanças públicas, resultado do roubo, do assalto e da incompetência. Nós nunca vamos nos esquecer disso. Mas não podemos ficar só culpando o PT. O tempo vai passando e mais à frente aí passarão a culpar o atual governo. Então é preciso que o governo realmente, o importante seria o governo já no início fazer um grande balanço, mostrar para a sociedade, olha aqui o que aconteceu. Fizeram isso, a situação é essa, agora nós vamos enfrentar esta realidade dura e agora nós vamos fazer isto. E aí, obviamente, apresentar um projeto de nação. Ainda não temos um projeto de nação, é preciso, nós temos que dar uma virada. Eu quero muito que o governo dê uma virada. Nós vamos tentar ajudar, vamos sempre contribuir, vamos sempre alertar, vamos sempre falar, porque é isso que nos cabe, né? Eu não estou com a mão na massa, né? Nós não estamos com a mão na massa. Nós estamos aqui para falar, para pedir, para sugerir, para criticar, para apoiar, não é? É isso que nós temos que fazer e vamos continuar fazendo isso, mas alertando, sempre alertando. Eu não alertei lá atrás que o governo precisava buscar uma suplementação de recursos para driblar a regra de ouro e não correr o risco da responsabilização do próprio presidente da República, né, que culminaria até num processo de impeachment. Ou vocês acham que a oposição não ia requerer? E isso foi feito, foi lá um projeto de suplementação e esse assunto ficou resolvido. Então, nós temos esse dever de alertar, de chegar na frente, né? Quando em abril eu abordei essa questão, ficaram bravos comigo. Ah, você já está pedindo impeachment? Eu não estava pedindo impeachment, coisa nenhuma. Tem hora que eu penso que eu falo grego, né? Porque as pessoas não entendem. Fica difícil, né? Acho por isso que eu fiz pouco voto, né? As pessoas não entenderam. Eu vou ter que começar a traduzir mais, né? Infelizmente, eu não tenho essa competência, mas eu espero que eu esteja cumprindo o meu dever. É sincero, estou aqui para isso, vou continuar desta forma, com a maior franqueza. Eu acho que o compromisso
número um, irreversível, inadiável, é o da verdade. É respeito a quem nos elege, né? Eu não posso deixar de respeitar o meu eleitor, ou mesmo quem não votou em mim, mas que é brasileiro, que paga impostos e, obviamente, contribui para a grandeza do país. Então eu tenho que ser sincero, tenho que ser absolutamente franco, é o que eu vou ser, agradando, desagradando, perdendo voto. Aí o sujeito fala, não voto mais em você. Olha, paciência, eu não sei nem se eu serei candidato, né? Não sei se estarei vivo, quer dizer, o futuro a Deus pertence, não é? Mas o presente nos pertence e nós temos que cumprir o nosso dever. Nós temos que ser responsáveis, sérios, maduros, equilibrados, respeitadores da vontade popular. É isso que nós pretendemos ser e por isso eu vou alertar sempre. Nesta semana eu pretendo voltar à tribuna para abordar também essa questão financeira. Não vamos ficar apenas na legislação criminal, vamos combater a corrupção, vamos combater o crime, a violência, mas vamos cuidar da economia, porque senão o povo vai sofrer mais. Olha, quando falam que nós temos 14 milhões de desempregados, é uma farsa. Não acredite, nós temos seguramente mais de 30 milhões de desempregados no Brasil. É uma tragédia o desemprego no nosso país. Você sabe o que mais me angustia? É eu receber aqui, toda hora, currículo das pessoas querendo emprego. Desesperadas. E olha, e não importa o salário. Eu vejo gente qualificada profissionalmente, com qualidade mesmo, com preparo, pedindo um salário ínfimo. É o desespero. Mas nós temos mais de 30 milhões de desempregados. Não se iludam com essa estatística oficial de 14 milhões de desempregados. Nós temos só 33 milhões de trabalhadores com carteira assinada, somos 208 milhões de habitantes, somos mais de 90 milhões de brasileiros como força de trabalho e só 33 milhões com carteira assinada. O desemprego é muito maior, 52 milhões abaixo da linha da pobreza. E é bom dizer sempre que 62 milhões de brasileiros estão endividados e os bancos nadam com lucros fantásticos. E quando lá na Câmara dos Deputados alguém aproveitou a reforma da Previdência para elevar a taxa, a tarifa ou a alíquota do imposto devido pelos bancos em razão dos lucros auferidos, houve protesto. Um partido político protestou, outros protestaram, porque não se deveria colocar na reforma da Previdência essa questão. Veja que os poderosos possuem os seus defensores. Bem, amigos, eu creio que já falamos bastante. O tempo está passando, nesse momento deve estar jogando a seleção brasileira feminina, né, na Copa do Mundo de futebol feminino, e nós estamos aqui, fim de dia em Brasília, e o sol vai se pondo, né? E Brasília é realmente uma cidade maravilhosa, né? Arquitetonicamente e também é uma cidade ecologicamente correta, né? Muito arborizada e espaços para a área verde bastante generosos, né? Principalmente aqui à margem do lago Paranoá. Então é uma cidade fantástica, em que pese decisões que brotam nesse cenário de belezas naturais e arquitetônicas, né? Não são decisões muitas vezes felizes, inteligentes e compatíveis com as aspirações do nosso povo, mas que Deus nos ajude a melhorar e caminhar para frente, continuar mudando e levar o país aonde ele deve estar, como uma grande nação. Mas muito obrigado a todos e uma ótima semana e vamos continuar conversando sempre.